Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa derruba veto do governo ao projeto que concede redução de ICMS ao setor de bares e restaurantes. Lojistas do mercado público da capital que estão inadimplentes correm o risco de perder a concessão dos boxes. Operação conjunta apreende mais de 700 quilos de cocaína no litoral norte do estado e prende filho de vereador de Penha. Polícia Militar prende mulher que dirigiu o veículo por mais de 2 quilômetros em marcha ré em plena rodovia estadual. E veja ainda, demolição de cancha de bocha em São José na Grande Florianópolis causa polêmica. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa apreciou na manhã de hoje o veto do governo do estado ao projeto de redução do ICMS para bares e restaurantes. Teve manifestação hoje do parlamento. Representantes do setor pediram a derrubada do veto e foram atendidos. A Comissão de Constituição e Justiça da ALESC, a CCJ, analisou o veto do governador Carlos Moisés em relação à parte do projeto de lei 0449 de 2021 relacionado ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O PL trata da equiparação do ICMS para alimentos e bebidas em Santa Catarina com o valor aplicado no estado do Paraná, que é de 3,2%. Atualmente, a carga tributária é de 7% para alimentos e 25% para bebidas aqui no nosso estado. Representantes do setor de bares e restaurantes se manifestaram em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina pedindo a derrubada do veto. De acordo com a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes do Estado, essa redução é importante para que o setor possa se recuperar. Essa medida, que é apenas equiparar a carga tributária de Santa Catarina, que é uma das mais altas do país, à do Paraná, que é 3,2%, é importante para gerar mais empregos, para preservar empregos que nós já temos, né? E atrair novos investimentos. Os empresários do setor afirmam que a redução do ICMS ajuda não só os estabelecimentos, mas também o trabalhador e o consumidor. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes e Turismo diz que o valor do ICMS tem impacto na geração de empregos. Tem muito desemprego na nossa área de turismo. Então, o que nós precisamos? Gerar mais emprego. Então, esse é o papel da federação, junto com os sindicatos aqui do estado de Santa Catarina, em apoiar para gerar emprego e renda. O governo do estado de Santa Catarina afirmou que o projeto de lei propõe a alteração da tributação de cerca de 1% dos bares e restaurantes de Santa Catarina, já que 99% estão enquadrados no Simples Nacional e não seriam atendidos pela medida proposta. O governo também diz que esses estabelecimentos já contam com tributação reduzida de 7%, porque originalmente a alíquota desse setor é de 12%. Para o presidente da Abrazel, Rafael Dabdab, falta transparência com o setor por parte do governo do estado. O próprio governo do estado, dependendo da entrevista, falou que é 1%, já falou que é 10% e ele não apresenta esses números, embora a gente já tenha pedido. Então falta transparência deles. Para falar deste assunto aqui no Band Cidade, Roberto Azevedo. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, na CCJ foi 9-0 para a derrubada do veto. Unanimidade, não é? Esse veto vai ser analisado ainda no plenário, mas essa unanimidade preocupa o governo? Olha, eu acho que o governo já dá como perdida a causa. Dá como perdida a causa porque não agiu bem lá no final do ano passado. E no final do ano passado também foi unanimidade pelos deputados. A pressão do setor econômico foi forte, ela se justifica pela geração de empregos, de investimento, mas quando o presidente da Abrazel fala em transparência, também tem que incluir a Abrazel, porque até agora está faltando um número mágico. O governo diz que é 1% dos estabelecimentos que vai ser beneficiado. Quantos são? Quantifique. 1% é muito vago. Que universo é esse? Quantos estabelecimentos vão ser beneficiados? É muito pouca gente, diz o governo, porque 99% se beneficiam do Simples Nacional, que engloba vários impostos e cobra 3,32% sobre esse setor de bebidas e alimentos. Do lado do governo está faltando essa informação, mas do lado dos empresários também. Quem é beneficiado? Porque a informação do governo é de que são grandes redes nacionais e multinacionais que se beneficiam desta mudança de alíquota de 7% para 3,3%.
há uma questão que tem que ser levantada imediatamente. Qual é a verdade estabelecida? Nós temos aqui o que se chama de guerra de narrativas. O setor produtivo querendo gerar mais empregos e investimento, mas dizendo que a culpa é do governo. E quando perde totalmente o argumento, vai para a pandemia. Diz que é a pandemia que está resolvendo a questão. A matéria não foi apreciada em plenário nesta terça-feira. Deve ficar para amanhã. Agora, polêmica já está armada. E armada por quê? Porque falta esclarecer a sociedade. Mas fiz um desafio hoje no SC Acontece que eu repito para vocês. Vai baixar a alíquota. Aí você que vai lá nesse estabelecimento que está reclamando hoje, vê se o preço da bebida e do alimento baixou, depois que a alíquota vier para baixo também. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Joana Trepto. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Vamos saber o que é destaque no nosso noticiário de hoje? Olha só, os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram punições que afetam a Rússia e também áreas separatistas da Ucrânia. Putin disse que, por enquanto, não vai mandar tropas para essa região, mas, se necessário, ele vai agir. Um incêndio em um resort pode ter começado com um show pirotécnico. Deixou 20 feridos, 4 em estado grave. Isso aqui no Brasil. E a chuva voltou a preocupar em Petrópolis, causou alagamentos e alertas sirenes foram acionados. Todos os detalhes já no Jornal da Band. Combinado, Joana. Agora as informações da pandemia. 33 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas da Covid-19. Aqui no telão os dados atualizados pra gente. Chegou então a 21.000, tá aqui ó, 21.243. O total de catarinenses que morreram desde o início da pandemia aqui no estado. 6.784 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.593.501. 1.544.741 pacientes se recuperaram da contaminação. Venceram a guerra contra a Covid-19, o que é muito bom. E 27.517 casos estão em acompanhamento, 33 a menos do que ontem. 79,4% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, leitos, melhor dizendo, gerais, né, que englobam não Covid e Covid. Agora, a vacinação contra o coronavírus, que está aqui também no nosso telão, com o vacinômetro estadual. Até agora, 13.288.803 doses foram aplicadas aqui no estado. 83,55% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. 76,06% completaram o esquema primário, com 2 doses ou dose única. E 29,92% dos catarinenses com mais de 18 anos já receberam a tão importante e aguardada dose de reforço. Comerciantes estão em débito com o mercado público de Florianópolis e correm o risco de perder a concessão dos boxes, caso não quitem as dívidas ou apresentem uma proposta adequada de pagamento. A repórter Ana Cristina Machado tem as informações. Olá, Rodrigo. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Turismo verificou que 61 lojistas estão inadimplentes aqui no mercado público da capital. O valor dessa dívida ultrapassa os 3 milhões de reais, chegando a uma média de 3 milhões e meio de reais. No total, são 104 boxes alugados e 58% deles estão com alguma dívida, estão devendo algum valor. 2 restaurantes devem mais de 400 mil reais e 6 lojistas estão devendo mais de 50 meses de aluguel. São 9 estabelecimentos que estão devendo mais de 100 salários mínimos, que é o valor aí aproximado de 121 mil reais. 10 comerciantes devem mais de 50 mil reais, 21 devem entre 10 mil e 50 mil reais e outros 21 lojistas estão devendo até 10 mil reais. O contrato prevê que após 3 meses sem pagamento, o município já poderia retomar o espaço. Em razão das excepcionalidades que a crise econômica e a própria Covid trouxeram, nós lançamos essa lei. O prazo para procurarem o pró-cidadão para quem deve a menos de 100 salários mínimos é até 31 de maio. Aqueles que devem acima de 100 salários mínimos, o prazo inicial se esgota dia 2 de março, mas a gente deve prorrogar para estender até o mesmo período do pequeno devedor, que é 31 de maio, para depois disso, aqueles que não tenham regularizado a situação, a gente adote as outras medidas que estão previstas no contrato.
A Prefeitura pede para que esses lojistas, esses comerciantes, verifiquem certinho a sua situação, até porque 4 lojistas foram verificar se estavam de fato devendo alguma coisa, quanto estavam devendo, e perceberam que não possuem nenhuma dívida junto com o pró-cidadão. Então a Prefeitura pede para que esses lojistas verifiquem a sua situação e, caso devam algum valor, quitem esse valor ou apresentem uma negociação até segunda-feira da semana que vem. Caso contrário, os inadimplentes podem sim perder o direito de utilizar o espaço aqui no mercado público. Ana Cristina Machado, para o Band Cidade. Obrigado, Ana. Foi lançado nesta terça-feira aqui na capital do estado o Núcleo Especial de Atendimento a Vítimas de Crimes, o NEAVIT. A iniciativa reúne toda uma rede de proteção e combate à violência. O núcleo envolve o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, Secretarias de Estado, Polícias Civil e Militar e Ordem dos Advogados do Brasil. O foco é no atendimento humanizado a vítimas, com orientação sobre direitos e encaminhamento aos serviços disponibilizados por diferentes instituições e órgãos do Estado. Tudo para garantir o atendimento integrado a catarinenses vítimas de crimes. O NEAVIT é essa central, ou esse núcleo, e que vai reunir essas instituições em rede, as mais diversas instituições, todas elas que de alguma forma podem prestar serviços públicos no atendimento às vítimas de forma qualificada. O NEAVIT, a partir dessa rede integrada, interinstitucional, pretende conferir às vítimas o acesso integral a seus direitos. Direito, entre eles, à escuta qualificada, direito à informação, direito à orientação jurídica, direito à proteção, direito à reparação, direito socioassistencial, direito à saúde, por exemplo, dentre todos os outros direitos que essas instituições, através das suas vocações, das suas expertises, poderão contribuir e auxiliar nesse acesso sempre simplificado e qualificado a esses direitos. A depender de cada caso, o NEAVIT vai orientar e direcionar a vítima para um dos órgãos parceiros e vai buscar a melhor solução. Em um primeiro momento, o trabalho vai ser implementado como projeto piloto na região metropolitana da capital. A expectativa é de que até o fim do ano o núcleo seja ampliado. O núcleo está instalado na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Pedro Ivo, no centro da capital. Uma operação conjunta das polícias federal, rodoviária federal e militar apreendeu mais de 700 quilos de cocaína no litoral norte do estado. O filho do vice-presidente da Câmara de Vereadores de Penha foi preso. Ao todo, os policiais apreenderam 725 quilos de cocaína e 6 quilos e 200 gramas de crack nas cidades de Balneário Pissarras e Navegantes. A Polícia Federal recebeu informações de que um homem morador de Navegantes guardava drogas no apartamento dele para remessa ao Rio de Janeiro. Segundo as investigações, nesta terça-feira, um suspeito usou um caminhão para transferir parte da droga para outro imóvel em Balneário Pissarras. As drogas foram apreendidas nos 2 endereços. O homem, identificado como Juan Brockveld, é filho do vice-presidente da Câmara de Vereadores de Penha, Maurício Brockveld, do MDB. Ele confessou para os policiais que receberia pagamento para armazenar o entorpecente. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Polícia Federal em Itajaí. Também nesta terça-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Cartel do Silício para combater a corrupção no sul do estado. Segundo as investigações, pelo menos 6 empresários usavam 10 empresas do ramo de informática para fraudar licitações em vários municípios da região. Os investigados ajustavam os preços e os lotes referentes a cada envolvido e dividiam os lucros. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sangão, Içara, Turvo, Sombrio, Criciúma e Curitiba. Agora veja este flagrante de responsabilidade no trânsito. A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de ontem uma mulher que dirigiu por mais de 2 quilômetros em uma rodovia estadual em marcha ré. Foi no oeste do estado. A motorista de 27 anos de idade foi presa pelos policiais na SC 283. Durante o fim de semana, ela foi flagrada em um carro que transitou em marcha ré na SC 480 em Chapecó, por mais de 2 quilômetros. A imagem circulou nas redes sociais, o que possibilitou a prisão da mulher. O veículo possuía mais de R$14 mil em débitos. Além disso, os policiais encontraram uma pequena quantidade de cocaína.
Uma frente fria próxima ao litoral do estado, aliada à chegada de uma área de alta pressão, vai influenciar o tempo nesta quarta-feira. Detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter nebulosidade variável no litoral e no norte do estado. Tem chuva isolada à tarde e à noite. Ao longo do dia, o sol predomina na maioria das regiões do estado. As temperaturas vão seguir elevadas no oeste e diminuem na faixa leste catarinense. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Blumenau, variação entre 20 e 30. Em Criciúma, mínima de 19 e máxima de 29. E em Lages, os termômetros variam entre 15 e 29 graus. Teve polêmica hoje em São José, na Grande Florianópolis. A Prefeitura Municipal demoliu por lá um imóvel na beira-mar que servia para a Associação de Jogadores de Bocha do município. O João Paulo Cardoso esteve lá, você confere agora na reportagem. Ferros retorcidos, restos de madeiras e uma montanha de entulhos. Foi o que sobrou do imóvel que abrigava a Associação dos Jogadores de Bocha do município de São José, na Grande Florianópolis. A demolição começou na manhã desta terça-feira. A cancha de bocha havia sido construída há 12 anos e era frequentada por centenas de pessoas, principalmente por idosos da Grande Florianópolis. Em poucos minutos, a Associação dos Jogadores de Bocha de São José, que era mantida por 237 associados, ficou totalmente destruída. A ação foi acompanhada pela Polícia Militar e por membros da associação. A Maria de Lourdes era sócia e atleta da cancha de bocha. Ela ainda não consegue acreditar que o imóvel, ao qual ela frequentava todos os dias, já não existe mais. A gente chegar aqui e ver que eles destruíram um galpão seminovo que a gente tinha reformado tudo, e agora chegar aqui e ver essa destruição, isso eu considero um crime. Em nota, a Prefeitura afirmou que a área estava sendo ocupada de maneira irregular pela Associação de Bocha de São José e visava fins particulares. E que após terem esgotados os prazos em processo administrativo, o município colocou por terra as instalações após o período de 40 dias, com a intenção de devolver a área para uso público. E agora no Band Cidade é hora das informações do esporte. Destaque hoje é para a Copa do Brasil. Figueirense e Lagarto empataram 100 gols hoje à tarde no estádio Barretão, no interior do Sergipe. Com o empate, a equipe catarinense, que jogava pelo resultado, conseguiu a classificação para a segunda fase da competição nacional. Além da classificação, Figueirense embolsou R$ 750 mil como prêmio por passar de fase. O adversário do Figueirense na próxima fase da Copa do Brasil vai ser do duelo entre Asa de Arapiraca e Cuiabá. E a bola segue rolando pela Copa do Brasil com o time catarinense em campo. É a equipe do Avaí que enfrenta neste momento a URT no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, Minas Gerais. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Avaí, 0 URT. Esse duelo também é em jogo único e o Avaí precisa apenas de um empate para ficar com a vaga na segunda fase. Os gols e os melhores momentos desse jogo você confere amanhã no Jogo Aberto SC. Prevenir-se, fazer exames regularmente, é uma boa maneira, não é, de cuidar da saúde e evitar o avanço de doenças. Só que as mulheres fazem isso muito mais frequentemente do que os homens. Veja na reportagem. Um estudo realizado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que mais de 82% das mulheres haviam procurado um médico no ano anterior. Enquanto isso, cerca de 69% dos homens foram em busca de uma consulta médica. Essa falta de cuidado pode ter influência na expectativa de vida do homem. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, a expectativa de vida do homem brasileiro é, em média, 7 vezes menor do que a da mulher. A previsão é que as mulheres vivam, em média, 80 anos. Já no caso dos homens, essa expectativa é de 73 anos. Os exames de prevenção são importantes para antecipar possíveis problemas de saúde e evitar que se tornem mais graves, como é o caso, por exemplo, do câncer de próstata. Este tema muitas vezes está cercado por medo, mitos e preconceitos. E estes mitos, medos e preconceitos têm muita relação com o exame de toque retal.
Mas tem homens que estão sim fazendo o dever de casa direitinho e fugindo dessas estatísticas. De ano em ano eu estou sempre indo ao médico, entendeu? Que eu faço meus periódicos pela empresa e eu já fazia, antes da empresa, já sempre me cuidei. Quando eu estou com tempo, né, aí eu procuro sim estar fazendo sempre uns exames regularmente para ver como é que está a minha saúde, até porque eu preciso estar bem disposto para trabalhar hoje. Eu faço prevenção, exames preventivos todos os anos, né? Em novembro, basicamente, até por ser o mês dos homens e tal. Eu vou periodicamente ao médico, como determina a médica de diabetes, vou no clínico geral. O doutor Sander Tessaro reforça os cuidados. A minha sugestão é que os homens tenham este cuidado, façam seus exames de check-up regularmente e tenham uma consulta, uma avaliação urológica anual. Com certeza, a saúde do homem é fundamental. Você vê imagens ao vivo agora da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na sua tela, 26 graus é a temperatura, em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. No momento, chove em Florianópolis, chove também nos municípios da região metropolitana, especialmente São José, chuva mais forte, inclusive, nesse momento, lá na cidade da Grande Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens da edição desta terça-feira estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui, à minha esquerda, direita do vídeo, para você acessar o conteúdo da TVBV no YouTube, tá certo? Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações aqui do Estado você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece, tá certo? Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.